A gente falou que o Plano Real era liberal, justamente porque um dos grandes pilares para trazer receita para o governo foram as privatizações, né? Dentre as várias frentes do plano de modernização estavam a privatização. Nós tivemos aí Embratel, Vale, Telebrás, Vale do Rio Doce e Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, né, nesses 8 anos aí de Fernando Henrique. Apesar das inúmeras críticas ao processo de privatização, sob a alegação que o governo não estava leiloando e sim doando, né, os processos caminharam até o fim, não houve paralisação de nenhum deles, né? E aí, vocês acham que a privatização, para além de trazer dinheiro para o cofre público, foi uma medida importantíssima para essa questão da modernização? Foi a partir dela que a gente modernizou as telecomunicações no país e etc. Vamos falar um pouquinho das privatizações? Especialmente nas telecomunicações, acho que foi a grande, a porção onde fica mais fácil da gente perceber. Porque privatização da Vale é um negócio que não é palpável pelas pessoas, né? Mas eu vivi esse caso. Um telefone custava $5 mil. $5 mil. Imagine $5 mil hoje, seria algo como 25 mil, pelo menos 20 mil dólares. Patrimônio no imposto de renda. Tinha que declarar no imposto de renda, exatamente. Tinha pessoas que tinham 10, 20, 100 linhas telefônicas como forma de viver. Alugavam as linhas telefônicas para as pessoas e assim ia. E era dificílimo ter, porque você ia na companhia telefônica com os equivalentes a $5 mil, falava, eu quero comprar uma linha, eu pago agora e espero 2 anos. Eles falavam, a sua região não vai ser contemplada. Então não bastava ter os $5 mil, precisava ainda ter a sorte de ser contemplado numa região. Às vezes você demorava 2, 3, 4, 5 anos para poder receber essa linha telefônica e diziam que era importante manter estatal, porque era uma coisa de segurança nacional e que nenhuma empresa teria preocupação em atender os rincões do mundo quando a gente não tinha telefone nos rincões. Veio a privatização e veja o que aconteceu. Hoje em dia está cheio de gente que não tem esgoto, que não recebe água encanada em casa e que tem 2 celulares na sua casa. Agora que a gente vai começar a privatização da questão da aqueles que têm esgoto, que pagam a conta mais baixa do que tem a entrega de água e coleta de esgoto, pagam mais por isso do que pela linha do celular. Eu acho que a imagem que mais mostra o contraste entre uma lógica estatizante da economia e uma lógica liberal de privatizações é uma criança negra com o pé dentro do esgoto segurando um celular. Porque, basicamente, a escolha que nós fizemos como país foi: nós privatizamos alguns setores, como a telefonia, hoje temos mais telefones que pessoas no Brasil. Nós mantivemos o saneamento estatal, hoje metade do país segue sem acesso a esgoto tratado. Muita gente trata como se ter energia elétrica fosse um dado da realidade para todo mundo desde sempre. Não, antes da privatização do setor elétrico, o meu avô, no município de Panelas, interior de Pernambuco, não tinha energia elétrica na casa dele. Eu era vivo quando fizemos uma festa quando foi instalada o poste na casa do meu avô. E esse é o efeito real da privatização. Universalizar o acesso aos serviços usando os incentivos do mecanismo de mercado. Eu ia tocar exatamente nesse ponto. As pessoas criticam, olha, nós demos nosso patrimônio. A verdade é que esse patrimônio já não valia nada. A quantidade de dívidas de todas essas estatais, o sucateamento de todas essas estatais, o fato dessas estatais serem cabides de emprego, uma série de coisas, fazia com que elas não valessem nada no mercado e, principalmente, elas não cumprissem as suas funções. E é maluco a gente pensar, nessas alturas do campeonato, o Estado ter uma companhia siderúrgica, por exemplo, né? Vai influenciar na construção civil. É maluco o Estado ter com um banco. E no final das contas... Os estados, né? Quantos bancos... Você estava falando dos bancos estaduais. Nesse período Rio Grande do Sul. Foi nesse período que eles também privatizaram. Você tinha o Banerj, o Banespa. Para entender, eu acho que é até simbólico. O Banespa, o edifício Banespa, aqui, Altino Arantes, no centro de São Paulo, está aberto à visitação.
e o andar da presidência do Banespa ele foi mantido como era. Se vocês verem o luxo de um banco, da presidência de um banco que era deficitário e muito deficitário, aquilo exemplifica, aquilo materializa o que eram as empresas estatais à época, né? Prejuízo atrás de prejuízo. Eu não conheço, até hoje é aberto ao público. Até hoje é um luxo impressionante, 30 anos depois da privatização. Interessante. Não, eu acho que o Acácio ele tocou num ponto primordial aqui. O grande problema das privatizações na época foi justamente o cabide de emprego, né? As pessoas iam perder aquele emprego que elas não precisavam fazer muito, tinha estabilidade. Então, essa foi a grande revolta da época, né? Mas a cobertura da imprensa nesse período, eu estudei muito isso, a cobertura da imprensa ela foi favorável ao Fernando Henrique Cardoso, por causa de tudo isso que a gente falou, né? Ele gozava de muita credibilidade, né? Então, o Plano Real foi muito bem pensado, foi passado para a população. Então, mesmo com essa questão das privatizações, que eu concordo com todos vocês, acho que só trouxe benefícios para o país, mas houve uma reivindicação dessas pessoas que trabalhavam nas estatais, mas isso não atingiu a grande maioria, porque tinha uma cobertura também favorável da imprensa. Hoje não é essa coisa de bolhas, né? Então, não foi tão caótico quanto se esperava. Sobre a reforma tributária, eu acho que tem um ponto, assim, é óbvio que ela é importante. Acho que foi o Diogo que falou que ela abre uma discussão para melhorar o sistema tributário, mas eu não vejo ela com tanta empolgação, porque a gente cai nesse problema da privatização aí. E fazer uma reforma tributária sem uma reforma administrativa... E aí você me deu um gancho para eu fazer a pergunta final desse programa, que é o seguinte: a gente perdeu uma excelente oportunidade nessa época em que a gente estava vivendo aí a euforia de ter ganhado uma Copa do Mundo, porque vale lembrar que no ano e no mês, inclusive, que o Plano Real entra em circulação, a gente ganha a Copa do Mundo. O país acreditava na gestão do Fernando Henrique, ele se reelegeu 2 vezes. Nós perdemos o bonde de aproveitar e emplacar ali uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária, uma reforma tributária. A previdência foi por um voto. Eu acho, e aí Sim. A gente falou do Fernando Henrique, a gente exaltou o Fernando Henrique, eu acho que os grandes culpados, os grandes responsáveis pelo sucesso do Real e depois o fato de nós não termos implementado todas as outras medidas posteriores, o culpado é o PSDB, porque o PSDB depois ficou acanhado em defender o legado do Fernando Henrique, como as privatizações, o Plano Real, e essas pautas foram sendo marginalizadas ao longo do tempo. E aí ninguém tinha coragem de falar em reforma administrativa, reforma previdenciária, e aí, no final das contas, a gente chegou onde nós chegamos hoje, que a palavra reforma por si só, ela já causa ojeriza nas pessoas e nos políticos, exatamente. Sim. E agora, só para terminar, sobre o período, é muito louco, né? O Senna morreu no dia 1º de maio, o brasileiro, acho que a gente sempre procurando um herói, talvez fosse o único herói que nós tivéssemos, o Brasil entrou naquela derrocada, e vem o RV, vitória da Copa, há uma explosão temporária, né? O universo convergiu para o Plano Real naquele momento. Sim, por isso que eu falei, o Fernando Henrique pegou todos os astros alinhados, né? Sem dúvida, e a população alinhada, o que é uma coisa muito importante. Isso ajudou demais, né? Mas eu acho que é difícil a gente falar, Elaine, que fez pouco, porque também as pessoas precisavam fazer as coisas, aparecer o resultado e daí acreditarem. Porque logo que veio, por exemplo, a privatização das telecomunicações, que mais atingiu todo mundo, ela veio um pouquinho acanhada. Era uma promessa muito grande, mas ainda era protecionista. Então, no começo, a telefonia ainda era bastante cara. Tanto que uma mensagem de SMS custava 40 centavos. Nossa. 40 centavos da época. Uma mensagem. Imagina o WhatsApp de hoje em dia, que não custa nada. Tinha uma série de coisas. Você fazer uma ligação, se o seu telefone fosse, digamos, da cidade de São Paulo, você ligar para Campinas, era muito mais caro do que ligar para São Bernardo, não pela distância, porque mudava o DDD. E até quebrar tudo isso, foi a concorrência, que esse é o lado importante, que quando virou concorrência de verdade nas telecomunicações, aí os preços despencaram. Então, acho que aquele governo fez bastante coisa e, no seguinte, não deram a continuidade, a visão foi bastante diferente.